Olá, bem-vindos ao ArcTrends Podcast. O ArcTrends é a primeira e única rede social de arquitetura do Brasil. Não deixe de conferir no arctrends.com. E também não deixe de nos seguir no Instagram, no @ArcTrends, e também seguir no Instagram @Portobello, @Portobello, onde a gente posta todos os lançamentos, novidades e também muito conteúdo sobre o mundo de revestimentos da Portobello. E quem acompanhou o primeiro episódio do ano do ArcTrends Podcast sobre tendências já conhece a Cássia Guerra, especialista de branding da Portobello Shop, que está aqui mais uma vez apresentando o ArcTrends Podcast comigo. Bem-vinda, Cássia! Oi, gente! É um prazer estar aqui de novo apresentando esse podcast junto com a Sil. E o episódio de hoje traz um parceiro bem importante para o ArcTrends e para a Portobello no ano de 2023. Bem-vindo, Fernando Mungioli, publisher da revista Projeto. Legal, gente. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos começar explicando, então, o que revista Projeto e ArcTrends e Portobello estão tramando para esse ano. Vamos lá. A Portobello vai ser a principal patrocinadora do anuário da revista Projeto, que sai agora na próxima semana, agora na segunda semana de março. Fernando, explica pra gente o que é esse anuário. Bom, o anuário da Projeto é vamos dizer assim, o objeto de desejo dos arquitetos brasileiros. Modéstia à parte, não, claro, sem ser pedante, nada do tipo, mas é que a revista Projeto, ela tem uma história de muitos anos. Os arquitetos respeitam muito a revista Projeto, e o anuário é aquele momento em que a gente pega os melhores projetos dentre tantos que a gente publica. A gente publica entre impressos, digital e redes sociais, mais ou menos 250 projetos por ano. E a gente faz uma curadoria para escolher os 50 mais, aquelas 50 obras que a gente entende que são o melhor retrato da produção dos últimos 12 meses. E aí eles comemoram como se fosse um prêmio, assim, né? Pô, tô no anuário, que legal. Então, é o nosso ápice das nossas mídias, que é quando a gente apresenta, assim, esse objeto que é muito importante para os arquitetos, para a gente. Então, é um momento muito especial e é muito legal também ter a Portobello como uma super parceira aí. Tem várias novidades que a gente vai contar ainda hoje. Sim. E o anuário, ele é como se fosse uma revista, porém mais grossona. Fica ali entre uma revista e um livro. A gente brinca que com o anuário, a gente tirou a Projeto da prateleira dos arquitetos para a mesa de centro. Ele é uma revista com mais de 350 páginas, né? Então, ele tem ali esse tamanho que impressiona, o pessoal fala, nossa, que isso? Ele não é exatamente uma revista que você leve embaixo do braço num avião para fazer a ponte aérea e lendo, né? Ele é pesado, pesa mais de 1 quilo. Ele é efetivamente o registro histórico no impresso, né? Que a gente ainda vai falar sobre isso, mas que o arquiteto preza muito o impresso. A gente entende que o impresso na arquitetura tem um lugar muito importante de documentação mesmo. Então, essa peça do anuário você falou, né? Uma revista grossona, a grosso modo é isso. Ela ainda circula com uma outra revista, que é o Guia de Produtos. Então, a gente começa o ano mostrando, olha, nos últimos 12 meses, essa é a nossa melhor curadoria de projetos, de obras e projetos, né? São 50 obras e 10 projetos. E o Guia de Produtos, que mostra também para o mercado e para os especificadores o que há de novidade, muitos lançamentos da Revestir, enfim. E tá, então conta um pouquinho como é feita essa curadoria dessas 50 obras, mais 10 projetos ainda não realizados, né? Como deve ser impossível, né? Quase uma missão difícil. Impossível escolher apenas 50. Eles têm que todos terem sido realizados no último ano e no Brasil? Não, sim, no Brasil sim, quer dizer, desculpe, não no Brasil necessariamente, mas por arquitetos brasileiros. Então a gente já publicou projetos e obras do exterior, mas que são feitas por arquitetos, foram projetadas por brasileiros. Então o nosso intuito é mostrar a melhor produção, né? A melhor, assim, não é a única,
mas assim, um retrato do que é a melhor produção brasileira de arquitetura, dos escritórios brasileiros de arquitetura. A curadoria, então, como é que é o processo de escolha do anuário, que muita gente até tem curiosidade em saber, né? A gente, ao longo do ano, a gente publica diversas obras. Na revistaprojeto.com.br, nas redes sociais, que é @revistaprojeto, nas edições especiais impressas que a gente faz também. Posso contar um pouquinho depois da história desse momento. Hoje a gente trabalha num tripé editorial: anuário, impressas especiais e o site da Projeto, a plataforma da Projeto, que tem todo o acervo histórico da revista. Dentro desse tripé, tudo que a gente publica nos últimos 12 meses, a gente entende que já passou por uma curadoria, que é justamente a nossa missão, nosso DNA, que é fazer essa curadoria especializada e mostrar o melhor da arquitetura. A gente sempre fala que a Projeto, a nossa assinatura é o melhor da arquitetura. Então, a gente vai fazendo essa curadoria ao longo do ano, e aí, ao longo do ano, a gente vai marcando. Olha, essa obra aqui é certeza que é anuário. Ela é, né? Ela é muito relevante e tal. Ó, essa aqui é possível anuário. Então, a gente vai trabalhando ao longo do ano e chega lá para outubro, mais ou menos, a gente faz um primeiro levantamento. Tá, o que que a gente tem até agora e o que que a gente ainda tem a publicar até janeiro. Em cima desse bolo aí que a gente fala que tem mais ou menos 250 obras, a gente vai escolhendo por tipologia, por relevância. Não necessariamente as obras foram inauguradas neste período, mas sim elas necessariamente têm que ter sido publicadas nesse período. Então, o que a gente publicou nos últimos 12 meses o pré-requisito para estar no anuário. E para a gente publicar qualquer coisa, a gente tem um corte de, no máximo, 2 anos de conclusão da obra. Então, porque nossa missão mesmo é registrar a arquitetura atual e tal. Acontece muito da gente, de repente, encontrar: nossa, olha essa obra, que incrível, a gente não publicou, comemos bola, mas ela tem 5 anos já. A gente lamenta, mas não publica para manter essa linha de estar sempre up to date. E rola um spoiler? Um spoiler do quê? Do anuário? De escritórios profissionais. A gente tá fazendo, quem nos seguir aí pode ir para nossas redes sociais. A gente começa desde dezembro a dar os spoilers. Então, em dezembro, a gente divulga o que a gente chama do line-up do anuário. Então, quais são os escritórios que estarão no anuário? Seja como projeto futuro, seja como obra concluída. E aí agora, em janeiro, a gente está soltando todo dia, por dia a gente está soltando 3 obras nas nossas redes sociais. Então já saiu muita coisa e quem acompanhar aí nas redes sociais vai todo dia saber 3 obras que vão estar no anuário 2023 da Projeto. Tem quase todo mundo. É difícil, é difícil. Falar que é todo mundo é um absurdo, não me matem. Muita gente vai se sentir de fora agora. Como assim, quase todo mundo? Não, eu falei besteira. Na verdade, assim, a gente tem um belo retrato, a gente tem os grandes escritórios que estão sempre muito presentes com a gente, tem novidades, tem escritórios que estão sendo publicados pela primeira vez. Tipo qual? Primeira vez? Isso é uma missão nossa, sempre, sabe? A gente tem essa missão de buscar o máximo de pluralidade regional, etc. Primeira vez tem, por exemplo, assim, que eu lembro de cara, o Guilherme Torres, que é um super arquiteto, né? Super reconhecidíssimo, premiadíssimo, mas que nunca tinha estado no anuário. Então, ele tem um projeto no anuário. Legal. É porque talvez ele seja um pouco mais de interiores na atuação dele. Tem um histórico maior, né? Dele vir com interiores, mas é isso. A arquitetura brasileira é muito, muito rica. Então, a gente tem uma missão complicada, é difícil, assim, a gente conseguir olhar para o macro, assim, e conseguir trazer tudo. Como eu falei, às vezes acontece, não é raro
acontecer da gente ver uma obra e falar, cara, a gente tinha que ter publicado essa obra Comemos bola. e comemos bola. Uhum. Né? Acontece. E são obras de toda a tipologia? Então tem edifício, casa, comercial, escritório, projeto de urbanismo, que tipos de obras? A Projeto, na história da revista, ela é justamente conhecida por publicar obras de médio grande porte, vamos dizer assim. E não necessariamente médio grande porte, mas principalmente obras de arquitetura estrutural, né? Não muito interiores. Então, interiores, quando a gente publica, arquitetura de interiores e não design de interiores, né? Vocês entendem a diferença, né? Então, aquela coisa mais do projeto arquitetônico. E por missão nossa, a gente tem essa pluralidade de tipologias. Então, a gente publica desde a casa, eu sempre falo desse case, que teve uma vez que a gente publicou uma guarita de um prédio. Então, não é só necessariamente o tamanho da obra, mas assim, a relevância daquele trabalho. Uma vez a gente publicou uma guarita porque aquilo fazia, assim, todo sentido, era uma arquitetura incrível, foi inserida num prédio histórico, então tinha todo um contexto, uma história para contar. Então, quando tem boa história de obra para contar, a gente vai lá e conta. Mas, na maior parte do nosso editorial, são tipologias diversas de médio e grande porte. Então, a gente vai desde do residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, né, edifícios residenciais, edifícios corporativos, comerciais, até o urbanismo, o planejamento urbano. Então, a gente pega a arquitetura num range, assim, bem, bem importante quando a gente fala de projetos arquitetônicos, e não de design de interiores ou coisa assim. E aí, complementando, no anuário, a gente não tem uma grade fixa de tipologias, né? Então, a gente tem que publicar urbanismo. Não, a gente tem urbanismo bom nos últimos 12 meses para publicar, a gente tem lá a seção urbanismo. Senão, a gente, né? Então, a gente vai muito de acordo com a produção. Tem um caso curioso sobre isso, é que na pandemia, a maior parte das obras que foram concluídas eram residenciais. Então, tinha muita casa, muita casa, muita casa. É o que a gente mais recebe, é o que a gente mais publica, é o que o arquiteto mais procura. Então, a gente sabe ali pelos tráfego, né, do site da internet, a busca maior é sempre por casas, porque é o que todo arquiteto faz. E tinha muita casa. Muita casa. Então, como é que a gente vai escolher e tal? Naquele ano, acho que das 50 obras, 14 eram residenciais. Esse ano, metade disso, são 7 residenciais. Porque a gente, não, temos. Então, conforme a gente vai conseguindo dar mais pluralidade, a gente vai fazendo. E daí realmente fica um retrato bem verdadeiro, né, do que foi a produção naquele ano. Justamente, Silvia, a ideia é essa, que a gente tenha um retrato fiel do que é a produção brasileira. Sempre tem o projeto bom que ficou de fora, né? Sempre tem o arquiteto que fala, putz, eu tinha uma obra, eu acho que eu devia estar no anuário, então a gente apanha um pouquinho disso, mas não tem como, porque realmente a gente tem uma arquitetura muito forte no Brasil. O Brasil é, sem dúvida, um dos países com melhor produção arquitetônica. Por que você acha que isso ocorre? É o nosso histórico ali modernista, que a gente teve um auge e seguimos bebendo disso? Eu acho que tem a ver, sim, com a formação do arquiteto brasileiro, né, com o período modernista. Tem, obviamente, a ver com o fato da gente ter produzido grandes mestres, né? A gente perdeu a maior parte dos grandes mestres que foram os que construíram esse espaço, né? Recentemente, Paulo Mendes, o Rui, o Jaime Lerner, enfim, a gente, né, vai perdendo... 2021 foi um ano exato. terrível. Pois é, exatamente. A gente já tinha perdido o Oscar Niemeyer, mas esse ficou bastante tempo com a gente, né? Mas assim, acho que por conta dessas referências também, por ser um país que tem referências incríveis, grandes mestres de arquitetura,
A gente tem uma escola de arquitetura muito forte, a gente tem muitas universidades e algumas delas muito, muito boas. Acho que também o fato da gente formar por ano 12 mil arquitetos, esse é um dado assustador, porque o mercado é menor do que isso, mas assim, acho que também cria-se assim uma alta competitividade e também acho que a criatividade brasileira. Acho que o brasileiro tem uma verve artista por natureza, assim, e eu ligo muito a arquitetura à arte. Interessante. E a gente já tá super curioso para conhecer esse anuário, né? Uhum. Mas eu queria voltar pro início. Queria conhecer um pouco mais sobre a história da Projeto. Quanto tempo a gente tem? São 50 anos de história? 46 anos 46. com o nome Projeto, né? Completados agora em fevereiro. 46 anos, a Projeto é de 1977. Eu falei com o nome Projeto. Por quê? Porque ela surgiu inicialmente como um jornal que não era a Projeto, né? Antes que me matem, existiu o jornal chamado O Arquiteto. Foi um jornal criado pelo IAB, junto com o Sindicato de Arquitetos e tal. Esse jornal perdurou durante 5 anos e era editado pelo Vicente Vicembá, que é um jornalista super conhecido de arquitetura, né? Um dos pioneiros aí do jornalismo de arquitetura no Brasil. E ele fundou, ele era editor do jornal Arquiteto e percebeu que o jornal era mais para notícias, né? Notícias da arquitetura e tal, numa época super pré-internet, então qualquer acontecimento tinha que ir para um jornal e tinha que sair em algum impresso. E aí começou a ter uma demanda grande de gente mandando obra, mandando projeto, falando, pô, queria publicar meu projeto aí no jornal Arquiteto e tal, mas não era muita missão do jornal. E aí acho que ele percebeu essa oportunidade e começou a pensar em fazer uma revista de arquitetura. Na época, o Brasil, acho que se eu não me engano, os dados históricos eu me confundo sempre. Não sei se já tinha terminado, mas estava no fim da vida da revista Acrópole, que era a revista brasileira de arquitetura. Então acho que ele viu ali uma brecha, um nicho e construiu a ideia da Projeto. Então, aos poucos, o jornal Arquiteto foi virando a revista Projeto, foi se tornando revista Projeto. Tem até umas capas logo nessa época que tem os dois logos, o Arquiteto, Projeto, o Arquiteto. Então, ele foi fazendo uma transição. Em 1977, saiu o número 1 do que é a revista Projeto. Era um folheto, era uma revistinha super fininha, assim, pequenininha, um formato super diferente. E aí a Projeto passou por diversas fases, né? Vocês querem que eu conte todas essas fases? A gente vai ficar uma hora aqui. Eu queria saber mais sobre essa fase, como é que está se atualizando, né, para essa questão do digital, como é que foi essa atualização? Boa, boa. Complementando aí, que eu deixei só o gostinho do histórico, né? A Projeto teve uma série de mudanças ao longo da sua trajetória. Então, essa agora, né, do digital é mais uma, né? Acho que a parte da imprensa mundial, parte das mídias que existem há tanto tempo, passaram por isso, né? Então, a Projeto teve lá as suas fases de formatos diferentes, formatos maiores, formatos menores, número de páginas, já foi mais grossa, já foi mais fina, enfim. Foi tendo uma construção. Teve um momento em que ela passou a se dedicar mais a se dedicar, não, a se apresentar com um design gráfico inovador. Foi uma grande virada da época, da história da revista, foi quando ela veio com a ideia de imagem estourada, enfim, aquela coisa de ter grandes imagens, de trabalhar o projeto gráfico da revista, porque afinal de contas estavam falando sobre arquitetura para arquitetos, um público exigente, então teve essa virada que foi importante. Teve um momento em que ela se fundiu com a revista Design e Interiores, que era uma revista de interiores, e aí a Projeto passou a ter uma seção de interiores dentro da revista, que depois de um tempo não existiu mais, e assim foi caminhando.
as mídias impressas passaram a ter grandes desafios, né? Não só segmentadas na arquitetura, mas em diversas, né, em mídias em geral, né? A mídia impressa em geral passou por um momento de revisão e com a gente não foi diferente. Em 2017, 18, eu promovi uma série de pesquisas com os arquitetos para entender o que eles queriam. Então, como é que eles querem? O que eles esperam da projeto no futuro, né? O que eles esperam? Como que eles querem receber esse material? Como que eles querem receber essa informação? Eles topam o digital? Não topam o digital? Como é que é isso? E aí a gente teve algumas coisas óbvias, mas outras surpresas, como por exemplo, os jovens arquitetos preferiam o impresso também, não só né, as gerações anteriores. Porque aí nisso a gente foi percebendo que o arquiteto tem um olhar para o impresso. Ele quer o impresso, ele quer botar lá um escalímetro em cima da planta, da página, ele quer botar um post-it naquela página porque ele tem lá uma coleção da projeto cheia de post-its de referências que ele quer ter para o futuro. Então, a revista ela é um documento referencial para o profissional de arquitetura. Então, para a gente acabou sendo por um lado, mais fácil bater o pé e falar, não, eu topo, eu quero continuar com o impresso. Várias outras revistas de arquitetura foram ficando pelo caminho, né? Revistas boas, excelentes, chegaram para mim e falaram, que ótimo, Fernando, agora só tenha projeto, você deve estar feliz. Eu falei, não, porque a gente perde referência, a gente perde, né, dados sobre se está sendo bom o trabalho, se não está sendo bom, se a gente está ganhando do concorrente ou não, né? Então, concorrência é sempre saudável. Mas aí, nesse momento, a gente já estava prevendo o que fazer com a Projeto como marca, e a ideia da entrada efetiva da Projeto no digital. Efetiva, eu digo porque nós fomos a primeira mídia de arquitetura na internet brasileira. Em 1999, a gente Já tinha internet? Tinha internet, aqueles assim, sabe que todo mundo tinha que ter um site? A padaria tinha que ter um site, todo mundo tinha que ter um site. Não tinha um negócio. Se você não tem um site, você já era e tal. E a gente fez um site sem entender direito o que era aquilo. Eu estava estava começando a minha história no projeto. Não fui eu, obviamente, que trabalhei no site e tal. Eu vendi assinatura nessa época, mas enfim, começou a ter o site da revista Projeto, e foi o primeiro veículo que começou a divulgar projetos de arquitetura na internet, numa lógica completamente inversa do que é hoje. Então, saía a revista e só 4 meses depois de que a revista saiu, a gente publicava no site, porque senão o pessoal não ia mais comprar a revista. Ia querer ver tudo no site, sendo que na época era quase impossível você ver um bom projeto no site. As fotos, a resolução das fotos numa internet discada, enfim. Mas a gente começou assim, pioneiro, e logo lançamos o portal ArcoWeb. O nome da nossa editora é Arco Editorial, e aí o ArcoWeb veio para ser o portal de arquitetura brasileiro e tal, e perdurou até até 2019, que foi quando a gente fez a virada, que é essa que eu vou contar. E a gente fez o seguinte, a gente descobriu que o arquiteto queria o impresso, a gente descobriu que o arquiteto, ao mesmo tempo, topava tranquilamente consumir arquitetura pela internet, no digital, desde que ele não perca o impresso. Mas a gente também percebeu que todas essas revistas que foram ficando pelo caminho foram ficando por conta da periodicidade. Periodicidade definida. A revista é mensal, a revista é bimestral, a revista é trimestral. Ou seja, não importa se o mercado está caindo, se tem lava-jato, como teve e que foi um importante fato para as revistas de arquitetura, que aí o mercado se retraiu e aí os anunciantes se retraíram, e aí, independente se tem anunciante ou não, a revista tem que sair. É a revista de junho. Cadê a revista de junho? Os assinantes pedem e tal. E isso foi matando financeiramente as revistas. E aí eu entendi que a gente precisava fazer uma nova fórmula, que é essa que está hoje. Eu
para que o mercado entendesse que não era um ato desesperado de mais uma revista de arquitetura indo para o buraco, a gente fez um planejamento que em outubro de 2019 a Projeto ia sair com a sua edição de número 450. Então eram 450 edições de uma revista brasileira de arquitetura, um marco. Eu falei, olha, esse é o melhor momento para a gente contar essa história. Então vamos até a 400, isso ainda era um ano antes. Vamos até a 450 e lá a gente vai fazer essa virada, que é esse novo tripé editorial. A gente matou o portal ArcoWeb, criou o revistaprojeto.com.br, porque a gente já teve outras revistas, revista Finestra, revista Esquadria, super conhecidas do mercado, mas a Projeto sempre foi a nossa marca mais forte. Então a gente trouxe o site revistaprojeto.com.br, passou a fazer o anuário de obras, porque até então o nosso anuário era um anuário só de projetos. A gente começava o ano com o anuário, mais ou menos o mesmo formato, só que eram só projetos futuros. O que vem por aí, né? O que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido ainda. Então a gente falou, não, agora o anuário vai ser de obras concluídas, tem lá a seção de projetos, mas ele é primordialmente obras, e as edições impressas especiais, porque o arquiteto quer ter a impressa. A gente é muito, muito teimoso, a gente acredita muito no impresso. Então a gente falou, não, a gente vai ter o nosso dia a dia na internet, no site, como cereja do bolo desse site, porque a gente quis que os assinantes passassem a assinar o conteúdo digital, o que era uma loucura na época, ainda é hoje. O pessoal ainda fala, como assim? Tem gente que assina? Tem bastante. A gente, para que o pessoal consumisse os conteúdos inéditos, só para assinantes, e também a gente digitalizou todo o acervo histórico da revista. Então, todas as obras publicadas nesses, hoje, 46 anos, na época, 42, 43 anos, a gente trouxe para o site numa nova formatação. Então, não é aquela coisa que muitas revistas fizeram de trazer um PDF da revista, que é difícil de ler. Não, a gente extraiu o texto, extraiu a imagem, tratou, rediagramou e publica. Hoje você lê no seu celular da mesma forma a matéria de hoje como a matéria de 40 anos atrás. Um trabalhão. Quanto tempo demorou isso? Não acabou. Segredo para vocês. Falta, Em sim, andamento. menos de 5% do acervo completo, porque a gente tinha 3 tipos de material. Tinha o mais recente, que já era ótimo, imagem digital, imagem já estava em boa resolução. Tinha dessa época aí de 99 até 2010, mais ou menos, que a internet era muito ruim, então as imagens eram muito pequenininhas, péssima resolução. Então a gente teve que... Mas o texto já estava lá digitalizado. E tem toda a época pré-internet que a gente teve que fazer um trabalho manual mesmo. Escanear as páginas com aquele sistema que faz a leitura do texto, revisar esse texto, porque ele faz a leitura Às vezes não peronomútil, pega, né? e escanear as imagens, porque obviamente a gente não tinha esses cromos todos, fotolitos, coisas antigas, a gente não tinha nada disso. Então a gente digitou, tratou e foi na unha mesmo. Vamos dar um salve aqui para a Érica, que é a nossa chefe de arte, que ela, assim, arrasou nesse trabalho. E acaba sendo um retrato digitalizado da história da arquitetura brasileira nos últimos 45, 46 anos, né? Exatamente. Dá para pesquisar projetos por ano, por época? Por ano ainda não. A gente tem fases, então quando a gente terminar essa fase da total digitalização, a gente vai abrir as novas buscas. Hoje você consegue por tipologia e por tipo de matéria. Então, eu quero obra concluída, casas. Então, você vai lá, casas, obra concluída. Eu quero casas do Paulo Mendes da Rocha. Então, você só fazer uma busca Google normal, assim, né? Dentro do nosso site, na ferramenta, casas Paulo Mendes da Rocha. Ou você bota Paulo Mendes da Rocha e clica lá só em casas. Nos filtros avançados, você consegue fazer essas 2 buscas. E é isso que você falou, Sil, é referência histórica. O arquiteto usa muito isso no trabalho, né? Então, o cara pegou lá o projeto de um hotel.
ele vai buscar, ele vai beber na fonte, ele vai buscar obras anteriores, projetos de hotéis e tal, e a gente tem para assinantes, a gente tem essa capacidade aí de mostrar todo esse material, hoje já com 46 anos de idade. Legal. E, enfim, pode até parecer óbvio, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o quanto isso tem sinergia com o ArcTrades e com o Porto Belo, né? Porque é algo feito para o profissional de arquitetura, falando de arquitetura ali dentro da arquitetura. No ArcTrends, a gente também tem os projetos publicados, também de arquitetura, mas em grande parte de interiores, então ele acaba sendo complementar, né, a projeto. E também um acervo enorme, né? A gente tem mais de 10.000 imagens de projetos ali publicados também. Tem todos esses filtros que dá para buscar inspirações lá. E da sinergia entre a projeto e a Porto Belo é muito essa relação com o arquiteto. Cássia, conta um pouquinho para a gente qual a importância do arquiteto, do profissional de arquitetura para Porto Belo. O profissional, ele faz parte do nosso ciclo da inovação também, né? Esse diálogo que a gente tem com ele é muito importante para oxigenar também as nossas equipes criativas e trazer melhorias contínuas para os nossos processos de criação, de serviços. Então, a gente tem essa proximidade, né? Além, claro, do arquiteto ele ser ali é o nosso replicador de propósito, né? Quem materializa o nosso propósito com o cliente final, né? Que é o morador, o dono do ambiente. A gente sempre se surpreende, né, quando tem um produto novo e lança isso, as interpretações que os arquitetos vão fazer dele num projeto, às vezes é muito diferente do uso que a gente imaginou, né? Realmente o que você falou, o povo brasileiro, o arquiteto brasileiro, ele é meio Muito artista. criativo. Aham. Muito criativo, sim. Bom, Porto Belo acho que não tem muito o que falar, né, uma marca que está com a gente nesses anos todos, né. Sempre foi uma parceira, sempre foi uma grande anunciante, sempre usou a Projeto como plataforma, né, assim, faziam campanhas anuais e tal, então é uma história de amor antigo aí, a Projeto e a Porto Belo. A sinergia com o ArcTrends agora, então não poderia ser melhor. A gente tem na Projeto, como eu falei para vocês, essa missão de mostrar a obra arquitetônica, né, a obra estrutural, o aspecto formal das obras, etc. E o ArcTrends, né, que a gente nunca, quando surgiu o ArcTrends, a gente falou, pô, será que é um concorrente para gente? Nunca foi, porque justamente é bem complementar. O ArcTrends traz justamente o design de interiores, a arquitetura de interiores, foca muito mais nisso. Então a gente tem essa capacidade aí de juntos mostrar o amplo da arquitetura. A gente está aqui hoje num prédio gravando esse podcast, que é um edifício, projeto do Andrade Moretim, para Ideias Arvos, um super projeto e provavelmente esse estúdio que a gente está poderia, né? Esse estúdio que a gente está poderia facilmente estar publicado no ArcTrends e a gente não publicou porque é interiores. Então, assim, tem essa coisa da estrutura e da ocupação. E eu acho que é muito legal porque o ArcTrends pega muito bem essa ocupação. Muitas vezes as fotos que a gente publica na Projeto das obras, e principalmente quando a gente publica interiores, que não é raro, né? Parece que é raro, mas não é. As fotos estão lá com uma produção de mobiliário, ainda antes da casa ser ocupada, aí o escritório de arquitetura faz lá uma produção para fotografar. Normalmente bem minimalista, né, para não Exato, esconder a arquitetura. exato, Tem um caso muito legal de um interior corporativo, que a gente sempre publicou bastante interiores corporativos. E era um escritório e tal, e o cara falou: "Não, tem que ser essa semana para fotografar, porque senão os caras vão entrar lá, a gente não vai conseguir nunca mais fotografar". E aí não deu para fotografar naquela semana e, dito e feito, na semana seguinte, eu não lembro bem se era Copa do Mundo ou se era festa junina. Eu sei que o escritório estava todo
decorado, com bandeirinha, com não sei o quê. Eu falo, tá impossível a gente fotografar Uhum. o projeto agora, vai ter que esperar passar isso aí. Então, é muito legal o Art Trends publicar, no geral, né, a ocupação dessas obras, enquanto a gente publica a obra em si. Como é aquela frase do Paulo Mendes da Rocha: "Arquitetura dá suporte para a vida"? A Pra arquitetura imprevisibilidade da vida. para a Imprevisibilidade da vida. Que imprevisibilidade da lindo, né? vida, é isso. Porque exata, você mandou muito bem agora de lembrar essa frase, porque é isso, a gente tá lá, olhando para aquele, para aquela construção, e quem vai determinar como é que ela vai, se ela vai funcionar ou não, se o uso dela vai ser aquele que o arquiteto imaginou, se vai ser daquela forma ou não, é o usuário, né. Então, não existe arquitetura sem usuário, né. Tem arquiteturas belíssimas que você olha e fala: "Gente, isso é uma obra de arte", mas aí quando você vai ver a parte prática, assim, não é tudo isso, né. Fala: Uhum, "Pô, o arquiteto nesse caso não cumpriu sua missão", que a uhum, missão pra gente, assim, a gente sempre fala que é mostrar o belo, né, impactar positivamente pelo aspecto visual, mas tem que ser útil, tem que ter fruição, as pessoas têm que usar bem aquele equipamento, e às vezes não acontece. É, e eu acho esse prédio que a gente tá um ótimo exemplo você citar, porque eu duvido que o Andrade Moretin tivesse pensado que em um dos andares teria um estúdio, por exemplo. E Pois olha é, como o estúdio tá muito bem instalado pois é, nesse pois é. prédio. Não dá para saber Uhum. quem que vai ocupar, num caso de um corporativo, né, esse aqui é um edifício corporativo 100%. Ah, um edifício residencial, você sabe que vão morar pessoas, mas também, vou dar uma provocada grande agora. Tá. Tem edifícios residen vou pegar o edifícios residenciais. Tem N histórias, não vou citar nenhuma especificamente para não personalizar. Mas é isso, o cara vai lá, o escritório de arquitetura vai lá, faz aquela obra de arte, aquele, né, aquele prédio belíssimo. Chegam os moradores e começam a fechar a varanda, e cada um fecha de um jeito, e cada um faz E o o seu, ar-condicionado. e o ar-condicionado, e de repente aquilo que era lindo fica estranho, porque não tem nem unidade, né. Agora tá como, assim, se não pode vencê-los, una-se a eles, né. Então agora as construtoras, os arquitetos, no geral, já estão entregando os projetos e as obras com um modelo pré-determinado para quem quiser fechar a varanda. Hum. Então tá lá na convenção, no condomínio e tal, no contrato do arquiteto com a incorporadora, de que: "Olha, você só pode fechar essa varanda se for com esse caixilho aqui, que é o mesmo da", né, porque senão fica aquela coisa, né, cada um fecha do jeito que quer. Isso já deu muita polêmica. Tem uma Em São Paulo isso é específica, um problema. tem um histórico, assim, aquele prédio, o edifício 360 do ISAI, que quando o pessoal começou a fechar as varandas, ele falou: "Não, como assim? Tá Uhum. estragando o meu projeto". Hoje ele é inteiro fechado, né, mas aí eles conseguiram, nessa briga aí, conseguiram fazer um fechamento único que dá uma unicidade à fachada. Outro projeto que eu lembrei é aquele Edifício Brasil, Uhum, do uhum. Maurício Arruda com É com agora me confundi se é esquecemos, o Rosenbaum ou o Guto o Guto Requena. Requena. É. Ou os Mas é 3, já nem lembro talvez seja mais. dos Eu 3. lembro que era um grupo, é. Sim, Aham. é uma arquitetura incrível também, mas quando você passa ali na frente, você vê muito ali dentro dos apartamentos, as Aham. varandas, só que nesse caso eu acho que ficou até interessante. Uhum, É uhum. interessante ver ali a vida das pessoas também, influindo na fachada, na É, arquitetura. eu gosto muito, porque eu gosto do nome desse prédio. É. Então, é Edifício Brasil. Então você passa, você vê a vida das pessoas, você vê o Aham. brasileiro ali, Você vê. no centro de São Paulo, né, num lugar super central. Quando Sim. você tá no Minhocão, você começa a ver ele e aquela coisa do degradê das cores da fachada. Eh, eu gosto muito desse prédio por isso, eu gostei, achei, nossa, que nome, né, ninguém tinha dado ainda um Pois é. nome de Edifício Brasil em São Uhum. Paulo, não existia um Edifício Brasil, não é possível. E esse
nesse caso é muito legal mesmo, né? Você vê essa coisa meio cada um de um jeito e tal. Ficou bem interessante. Sim. Fernando, outra ação, outro meio, né, de comunicação da revista Projeto são os eventos Esquinas da Arquitetura. Uhum. Conta um pouquinho o que é esse evento e também acho que a gente já pode dar spoiler que algumas edições esse ano vão acontecer em lojas Portobello Shop. Sim, vamos lá. Hoje é o dia do spoiler. É, o Esquina da Arquitetura, vou te falar assim, que surgiu quase por um acaso. Eu não acredito em acaso, acho que nada é por acaso, mas nós tínhamos aqui em São Paulo uma tradição de happy hours para arquitetos. Foram durante muitos anos capitaneados pela ASBEA, né, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e era um grande sucesso porque era o lugar em que os arquitetos conseguiam ir lá, tomar uma, ver os colegas, enfim, num ambiente fora do profissional, no sentido de que não era uma palestra, não era um evento de conteúdo, era um happy hour por si só, era um encontro. Com o tempo, esses happy hours foram diminuindo, deixaram de existir e tal. E eu estava num evento de lançamento de uma loja em 2015 e estavam todos os arquitetos lá. Tava assim, muito incrível, assim. E o pessoal começou a falar: "Pô, isso aqui tá parecendo o happy hour das Beia, né? Isso aqui tá parecendo o happy hour e tal". E começaram a me provocar falando: "Fernando, a Projeto tinha que fazer esse happy hour, tinha que fazer isso, tinha que trazer de volta, tinha que recriar esse encontro, né?". E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: "Gente, é verdade, né?". Porque era muito importante. No meio profissional, nos meios profissionais em geral, isso é importante, mas na arquitetura, que tem essa coisa da troca, da referência, das parcerias, né? Tem muito projeto que os escritórios se juntam a outro. A gente acabou de falar do Edifício Brasil, que eram 3 escritórios fazendo um único projeto. Então, é muito importante, são muito importantes esses encontros. E aí uma semana depois de matutar aquilo, voltei na loja, que era da Herman Miller, e falei lá com a diretora de marketing e tal, falei: "Ó, tô com uma ideia meio maluca aqui, mas vê o que que você acha". Pensei em criar esse evento regular, de encontro e tal, e que a gente tem que fazer aqui, porque não tinha lugar para fazer, não tinha patrocinador, não tinha nada ainda. E aí: "Vamos fazer aqui?". Ela falou: "Tá, vamos fazer um teste, né, vamos fazer um piloto". E em dezembro daquele ano a gente fez o primeiro Esquina da Arquitetura, já chamamos, né, de Esquina da Arquitetura e tal. A loja é uma esquina, então o nome surgiu por isso. Hoje a gente faz, não precisa ser numa esquina, mas o nome permanece. E deu muito certo. O pessoal falou: "Nossa, legal, obrigado, vai continuar, né?". E aí continuou. E aí, em 2016 em diante, a gente criou o formato, que é a ideia é que seja um encontro efetivamente, mas para não ficar também sempre só a mesma coisa, a gente faz alguns lançamentos, então lançamento de edição da revista, lançamento de uma matéria especial do site, e a gente homenageia escritórios de arquitetura. Então já passaram por lá. Esse primeirão não teve uma homenagem, era um piloto, e logo o primeiro de 2016, a gente trouxe o Gustavo Pena, para ser o primeiro homenageado, porque ele também estava estreando uma seção nova da revista que a gente chama de Perfil, que tem até hoje no site, tem lá todos esses perfis que já foram homenageados no Esquina. Você entra lá na revistaprojeto.com.br, tem a seção Perfil, e você entra e lê, que é a história desse escritório. Então a gente faz uma matéria mais profunda contando a história do escritório e tal, e homenageia no Esquina da Arquitetura. Então passou a ter, e aí juntou uma série de conspirações a favor. O buffet que a gente contratou, logo de cara, que era um buffet já conhecido da Herman Miller, o Beto Pierro, que hoje em dia ficou famoso até já na arquitetura, ele é arquiteto. Hum.
E ele era arquiteto de formação e virou chefe de cozinha por paixão e tal. E ele comprou a ideia do evento também. Então ele gosta muito de fazer o evento e cada evento a gente faz um tema. E aí o desafio dele é fazer uma comida de acordo com aquele tema. E aí tem aquele banquete, às vezes a gente faz a playlist também de música em cima do tema. Então, quando a gente homenageou o Rui Otaki, por exemplo, só tocou jazz japonês. Coisas do tipo, assim. A gente pergunta, que música que você gosta? E aí, né, o Arthur Casas mandou a playlist dele para tocar no evento. Então, foi criando essa ideia que também traz uma rotatividade de escritórios diferentes. Tem aqueles frequentadores assíduos, tem aqueles que vão de vez em quando. E aí estamos no 7º ano, indo para o 8º ano do Esquina da Arquitetura, que só parou por conta da pandemia. E como você bem trouxe de spoiler, a gente tem a Porto Belo como uma das patrocinadoras. O evento tem um grupo restrito de patrocinadores, não concorrentes, e com essa super parceria que a gente está fazendo esse ano, com o anuário, etc., a gente entendeu que era legal fazer com que os eventos também acontecessem na Porto Belo Shop, né? Um dos eventos de São Paulo vai ser na Porto Belo Shop e, spoiler do spoiler de novo, do mesmo jeito que a gente fez o Esquina da Arquitetura em São Paulo e o pessoal falou, é ótimo e tal, e frequenta até hoje, começou a demanda dos outros estados, falando, o projeto é bairrista, o projeto só faz as coisas em São Paulo e tal. Em novembro do ano passado, o Esquina da Arquitetura saiu pela primeira vez de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Era um evento que a gente esperava 100, 120 pessoas, teve mais de 200. Não. E o pessoal falando, Fernando, que bom que você vai começar a fazer o Esquina aqui agora. Assim, como se fosse ter todo mês. E a gente falou, gente, temos um monstro. E aí, a ideia é que a gente saia de São Paulo. E essa parceria com a Porto Belo também ajudou nisso, porque todos os eventos que a gente vai fazer esse ano fora de São Paulo vão ser em Porto Belo Shops de outras capitais. Podemos falar Legal. quais já? Quais Pode. capitais? Ai, Tô vamos, curiosa. vai, para o pessoal já ficar animado. Né? A gente está em março, o primeiro Esquina vai acontecer daqui a poucos dias em São Paulo e a gente começa essa peregrinação. Vamos ter 4 eventos em São Paulo e 3 fora. Teremos em Curitiba, Porto Alegre e BH. Então, as Porto Belo Shops locais vão receber Legal. nosso evento. E já que a gente está falando de evento, né? Já estou super curiosa para saber como é que vão ser essas edições na Porto Belo Shop. Mas queria saber também qual é a expectativa para Revestir, que vai rolar daqui a pouco. E se tu tá planejando algum tour especial com arquitetos por lá? Olha, a gente tem a Revestir como uma plataforma mesmo. A gente entende que o nosso ano começa em março, não é porque é depois do carnaval, é porque a Revestir é nosso ponto de corte. Tanto é que o anuário não sai em janeiro, ele sai em março para ser lançado na Revestir. É mais uma sinergia que a gente tem em comum, né? Total, Para Porto Belo também. Também, né? A virada é a Revestir, é o momento de começar o novo ciclo. E a gente está na Revestir desde a primeira edição. Somos super parceiros da feira há muitos e muitos anos e somos curadores do Fórum de Arquitetura da Revestir. E este ano, pela primeira vez, também curadores do Fórum de Design da Revestir, junto com a Amanda do Architecture Hunter. Então, é uma novidade super legal para esse ano. A gente tem o fórum, estamos trazendo nomes incríveis, vou dar um único spoiler, mas agora não é mais spoiler, o pessoal já está sabendo, que é a Martha Thorn, que durante anos foi diretora do Pritzker. Vai ser um papo incrível. A gente está com a ideia de levar... A gente vai fazer um evento de lançamento do anuário no nosso stand e vamos fazer também junto com a Asbeia um coquetel de arquitetos, que a Asbeia esse ano completa 50 anos da associação, a gente vai estar junto com eles em diversas frentes. E temos o nosso tour com a Porto Belo e com o ArcTrends,
Vamos levar aí um grupo super selecionado, seleto de arquitetos para o stand da Porto Belo, para tomar um café da manhã, antes da feira abrir, para conhecer aí, fazer o tour no stand da Porto Belo, que eu fiz ano passado, faço todos os anos, é muito interessante conhecer os lançamentos. Eu já sei os lançamentos da Porto Belo. Por que será? Mas esse spoiler talvez você não saiba, que o catering, né, o café da manhã talvez seja Alex Atala. Olha Isso só, você então, comentou, pois né, é. do buffet do Esquinas da Arquitetura. Eu até ia comentar com a Cássia, como gastronomia e arquitetura têm muitos pontos de encontro, Tem, né? Muitas coisas em comum. O nosso parceiro de cocriação mais recente é o Alex Atala, que está desenvolvendo uma uhum, linha de cozinhas sim. para gente. E é muito interessante Participou do como projeto das maquetes, né, no também, ano Uhum. verdade, passado, muito criou um legal. ambiente para gente, para mostra de maquetes. E muito interessante como são áreas criativas que vivem se Sim, encontrando. super, super, super. Tem até aí não é um spoiler, porque ainda não existe, mas eu vou falar do projeto, quem sabe a gente receba aí, através da audiência do ArcTrends aí, algumas ideias para construir, mas, a gente está construindo junto com o Paulo Alves. Ele trouxe ali para o centro, trouxe o escritório dele, o showroom dele para o centrão de São Paulo, ali para o Edifícios Ah, ele Argos e ficava tal. aqui na Vila Madalena, Pois é. E saiu aí daqui. ele quer fomentar essa ideia da ocupação do centro e tal. Tá num espaço belíssimo, gigantesco. Ele me chamou lá outro dia e falou: "Fernando, o que que a gente faz com tanto espaço?", né. E ele trouxe a ideia da gente criar uma espécie, né, não é a mesma coisa. Eu falei: "Ó, se for para ser a mesma coisa, a gente não vai fazer, porque é, né, mais uma esquina da arquitetura com outro nome, não interessa". Mas a ideia, olha que legal, é juntar, os arquitetos com a cena de gastronomia local ali do centro, né, que ele está super engajado com o pessoal que está fazendo parte desse processo, e os artistas, né, grafiteiros, artistas de rua, o pessoal, né, enfim, todos os tipos, de produtores de arte, num encontro tipo esquina da arquitetura e tal, mas que amplie esse foco para gastronomia, arquitetura e arte. Tem tudo a ver, né, na Uhum, verdade. Quando você pensa Uhum. num prato, quando você recebe um prato naqueles restaurantes incríveis, estrelados, fala: Como é que o cara construiu isso uhum. aqui?" Ele construiu o sabor, ele construiu o visual, a apresentação, acho que tem bastante a ver. Não é raro ter arquiteto que ama cozinhar e, eh cozinheiro, chefe de cozinha que ama arquitetura, não é raro, é bem sinérgico mesmo. Sim. Fernanda, a gente conversou um monte, eu acho que faltou uma pergunta fundamental, que é a sua relação com a Projeto. Hum. Desde quando você é publisher da Projeto? Como começou a sua história na Projeto? Bom, minha história com a Projeto, eu sou publisher da Projeto desde 2012, então estamos aí indo para o 11º ano, deste cargo, mas a minha história é anterior. Eu comecei na Projeto em 99, vendendo assinatura, e a história é ainda mais anterior do que isso, porque a Projeto sempre permeou, de alguma forma, a minha vida. A Projeto foi fundada, como eu falei, pelo Vicente Vicembar, que é um grande amigo do meu pai. Meu pai é jornalista também, assim como o Vicente. Meu pai esteve envolvido nessa criação, nesse projeto, no comecinho da Projeto. Meu tio era estagiário da Projeto desde o número 1, porque ele estudava arquitetura, então tinha aí uma ideia, de proximidade desde sempre. E em 1996, se eu não me engano, agora eu não lembro, 92, o meu pai comprou a Projeto, do Vicente. Então, veio para a família, né, uma história familiar. Então eu via lá, tinha projeto em casa, já me interessava por aquilo, e aquela história, né, do também, de um certo privilégio, reconheço isso, mas tinha uma banda,
trabalhava com música, e músico tá sempre ferrado de grana, precisava de dinheiro, era bem mais jovem, obviamente, né, em 99, e falei: "Pô, tô precisando de um dinheiro, tem alguma coisa, tem um bico aí, alguma coisa?" E falar: você pode vender assinatura", porque tinha um monte de representantes no Brasil inteiro e tal. E eu comecei assim, comecei vendendo assinatura, aí fui de área em área, fui construindo a minha história própria, né, o pessoal nessa época ainda com meu pai, falava: porque seu pai não sei o quê", eu falei: "Não, aqui dentro eu não tenho pai, não quero ter pai aqui dentro, senão cria aquela história de que é uma construção artificial". Óbvio que tem algum privilégio nisso, mas eu passei por todos os cantos de uma editora para chegar aí no caminho que cheguei. Saí da Projeto durante um período, fiz uma editora separada, chamava ArcPress, especializada em arquitetura também. Tínhamos outras revistas e com a aposentadoria do meu pai, ele falou: "Ó, tô aqui, não quer voltar? Não quer assumir de vez e tal?". E aí a gente fundiu as 2 editoras, mantivemos o nome da Arco, né, e a partir daí eu assumi como diretor geral da história, já era em 2012, né, já tinha 13 anos aí de batalha. E você nunca pensou em ser arquiteto? Não. Todo mundo acha que eu sou arquiteto, então já nem preciso. O pessoal: "Ah, ele é arquiteto. Não, você que é arquiteto, tal". Eu brinco que eu sou arquiteto por osmose, sempre falo Aham. essa frase. Falo: "Sou arquiteto de tanto viver arquitetura", mas não, eu sou comunicador, sempre fui. Fiz publicidade, depois jornalismo, pra mim sou geminiano, super comunicador. Mas amo arquitetura, Pois obviamente, é, isso que eu ia né. te perguntar, você trabalharia em outro segmento? No mercado editorial, sei lá, de moda, de notícias? Olha, sabe que lá atrás, quando eu só estava querendo fazer um dinheirinho mesmo, não estava nem um pouco interessado em seguir carreira e tal, né, nesse percurso que eu fiz, eu pensava em, trabalhar com outras frentes. Eu sou apaixonado por música, e aí até: "Pô, mas você pode amanhã fazer uma revista de música", coisa do tipo e tal. Então já pensei, sabe, mas a arquitetura foi me envolvendo de um jeito que, hoje em dia, acho que se eu parasse seria para fazer uma coisa completamente diferente. Não fazer mídia, não trabalhar com esse segmento. Legal, gente, o papo tá ótimo, mas já estamos há mais de 1 hora conversando, vocês acreditam? Mas passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, bate-papo e tal, de repente quando você vê já foi. Mais de 1 hora. Nos vemos muito em breve na Uhum. Revestir, Sim, estaremos lá estaremos juntos. lá. Eu não recebi o convite para esse evento, tá, do lançamento da Como projeto não? no A seu stand. Porto Belo é uma das parceiras desse Ah, evento, bom, estaremos aguardo. juntos. Queremos muito estar lá com E você. levaremos os arquitetos também para gravar o Arctrends Podcast ali na feira. Vai Não? ser outro nome, Ops. tá bom? Corta agora, Então, depois eu te explico, tá. tá bom? Então não citarei isso. Isso. Tô aguardando então o convite para ir lá no lançamento do anuário da Projeto na Revestir. Sim, estaremos juntos. E Cássia também, nos vemos na Revestir. Com certeza usaremos você para vários conteúdos do ArcTrends lá na Revestir. E eu queria convidar todo mundo para acompanhar a cobertura mais completa da Revestir 2023. Eu garanto para vocês que vai ser no arctrends.com, no Instagram do ArcTrends e no Instagram da Porto Belo. A gente está pensando em muitos conteúdos, entradas ao vivo, lives no YouTube. Vai ser uma semana, assim, que quem não for para Revestir, vai se sentir lá, através da nossa produção de conteúdo. E quem for, claro, também vai poder acompanhar de maneira complementar. Então é isso, chega ao fim a nossa edição especial de ArcTrends Podcast, pré-Revestir, o momento mais importante do ano pra gente. Então esse é um episódio muito especial, queria agradecer todo mundo que assistiu até agora.
Fernando, super obrigada por ser nosso convidado desse episódio tão Obrigado a especial. vocês, muito bom papo. A gente podia ficar aqui horas falando. Falei que eu falo demais, né? É muito bom falar de arquitetura, né? É muito bom, é muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado vocês também que estão assistindo. Cássia, Obrigada, Sil. Obrigada, Fernando. E obrigada por nos assistirem. até a próxima ArcTrends Podcast. Tchau, tchau, gente.